Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está aqui acessando o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eros do Mestre Coruja Esportes. Previsão agora sobre as energias iniciais do Vasco nesse playoff da Sul-Americana, né? O Vasco ficou em segundo no grupo e ele vai enfrentar o Independiente Medellín, que eu acredito que é um time da Colômbia, né? Essa previsão ela está sendo gravada aí depois do dia 15 de junho e eu sei que o jogo, os dois jogos, né, que vai ser o jogo de ida e o jogo de volta, vão ser ali mais pro final de julho, tá? E pro Vasco eu já fiz esse tipo de previsão lá no ano passado, que foi para a Copa do Brasil. E é muito interessante porque eu inicialmente tinha feito as energias iniciais, veio a energia negativa, mas eu deixei claro, né, que era um mês antes e depois a gente ia ver, né, como seria a semifinal. Aí quando eu fiz as previsões da semifinal, eu acertei, inclusive, né, que o Vasco ia passar pelo Fluminense e ia conseguir jogar a final da Copa do Brasil. Então, se aqui tiver um resultado negativo, não se apavore, tá? É muito importante dizer isso, porque as energias podem mudar, mas eu também preciso ressaltar que, da mesma forma que pode mudar do negativo para o positivo, pode mudar do positivo para o negativo. Eu posso fazer aqui uma leitura muito otimista e dar depois essa energia mudar, né? A realidade ser um pouco mais dura. Também vou pedir para você se inscrever aqui no canal, pois é muito importante, né? O canal tá num ritmo frenético com essa questão de Copa do Mundo e como eu comentei no jogo de Brasil contra o Haiti, eu acho, eu resolvi separar esses times aí do Brasil que estão no playoff da Sul-Americana para a gente ver como é que estão essas energias, tá? Eu separei o meu baralho em naipes, então eu vou verificar aqui a motivação, a disposição física dos jogadores, tá? O mental e o emocional, tá? E também vem a energia geral aqui para o Vasco aí se classificar para as oitavas de final. Não sei quem o Vasco vai enfrentar caso ele passe, tá? Isso aí eu vou deixar para vocês comentarem e depois eu pesquiso também, porque o foco aqui é o Vasco, como ele está se preparando, né, para enfrentar aí o Independiente Medellín. Vamos lá, então. Quero um arcano maior aqui de energia geral, tarô. Ok. Energia geral já está feita. Vamos ver aqui a motivação. Motivação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ok. Vou pegar essa. Vamos aqui agora para disposição física dos jogadores, né? A saúde, o dinheiro. Ok, como é que está a disposição física dos jogadores? Ok. Quero aqui o mental agora. Mental para o Vasco aí, para ele enfrentar e superar, né, esse playoff. Como está o mental? Como o mental do Vasco está preparado? Ok. Vamos agora para o emocional. Como o emocional do Vasco está preparado para o playoff da Sul-Americana? Ok. Vamos então. Energia da Lua. Tem incertezas aí pairando na cabeça do Vasco. Não sei o que pode estar acontecendo, mas tem energia de incerteza, com certeza aqui. Essa Lua tem um pouco assim de questionamento de o Vasco não sabe se é melhor passar ou não passar, tá? Tem um pouco disso aqui. Porque a carta seguinte da Lua é o Sol, né? Então assim, o Vasco poderia ter uma glória passando ou preferir ser eliminado agora. Eu vou continuar a leitura e aí vai complementando aqui, tá? Olha, página de paus, acho muito positiva, energia. Tem aqui um destaque, uma fé depositada num jogador jovem, tá? Então, aqui eu sinto até de dizer com alguém com os atributos do Ryan. Eu sei que o Ryan agora não tá jogando mais no Vasco. Ele foi um jogador incrível quando esteve no Vasco aí em 2025. Tá no Brasil, inclusive, né? Jogando pela seleção brasileira. Eu vejo então uma fé depositada, tá, nesse jogador, um jogador jovem, um jogador que provavelmente ele é mais da área do ataque. Existe aqui sim uma boa esperança, tá? É interessante, eu vejo aqui então sim uma motivação de que o Vasco consiga ter bons resultados. Vamos ver aqui. Olha, a Rainha de Ouros, os jogadores do Vasco estão bem de saúde, estão muito bem de saúde. Eu não sei como é que o Vasco faz a gestão, né, monetária, mas eu acredito aqui que faça de uma forma sadia, com os jogadores sendo bem pagos e a saúde física dos jogadores também estando boa, né? Então alimenta direito, come direito, dorme direito, tá? A Rainha de Ouros aqui é muito bom, muito bom. Inclusive, eu acredito que essa pausa aí da Copa do Mundo aqui vai ser muito positiva aí para esses jogadores derem uma relaxada, tá? Então, olha, tá bom. Vamos ver aqui o mental deles? Não. Não, o mental não tá bom não, tá, gente?
Olha, vocês estão vendo aqui, né? Tem uma figura de uma mulher que ela tá presa na árvore, né? Essa carta tem muito a ver com procrastinação e com você também se auto-sabotar. E aí ela vai acabar combinando muito naquela questão que eu falei pra vocês. O Vasco não sabe se é melhor ele ser eliminado agora ou ele avançar, tá? Eu acredito que seja aqui um pouco disso. Depende aí do que é importante pro Vasco. Por exemplo, é a Copa do Brasil, é Brasileirão, fugir do rebaixamento, né? Que ele, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá na posição 17 ali da tabela. Então eu sinto aqui que o Vasco ele tá se vendo tendo que fazer uma escolha. E é uma escolha que às vezes ele não queria fazer, tá? Aqui tem muito essa questão de poder também colocar a expectativa em pessoas de talento, tá? Da equipe, né? E acabar fazendo o quê? Eu vou usar esse termo para ser mais fácil de vocês entenderem. Tirar a responsabilidade de toda a equipe. Entende? Colocar, por exemplo, a responsabilidade só no técnico, no Renato Gaúcho, né, caso ele continue, né, nos jogadores principais, né? Então eu vejo aqui que tem um pouco assim de não comprometimento de alguma parte do Vasco, pelo menos, né? E por isso que acaba se limitando. Um Vasco que não sabe como ele vai contornar essa realidade. Não é à toa aqui que a personagem está com os olhos vendados, não consegue ver claramente, né? Vamos ver o emocional? Emocional 5 de copas, olha, o emocional também não está bom. Então o que eu estou percebendo aqui é curioso, né, que eu estou fazendo aqui essa previsão das energias iniciais para o Santos, Vasco e Grêmio, né? O Santos eu já gravei, o Grêmio eu ainda não gravei, eu vou gravar depois, né? Inclusive o vídeo do Grêmio deve vir daqui a alguns dias ainda. O Vasco, ele tá com o emocional bem abalado, tá? O 5 de copas é você focando no que falta, tá? É uma carta que você foca no copo meio vazio em vez de meio cheio, né? De novo aqui, o personagem não mostrando o rosto. Então eu vejo aqui o Vasco, de alguma forma, querendo se esquivar, tá? Não queria, é como se ele não quisesse ter mais 2 jogos, sabe? Eu tô sentindo um pouco essa energia, que a Lua também se trata de pessimismo. Então, assim, sabe que tem condições, tá? Que ele tem condições de passar. Eu vejo que ele sabe, mas meio que não assume para si. E fica incerto se o melhor realmente é passar para a próxima fase da Sul-Americana. E aí fica nisso. Às vezes passar vai ser pior do que não passar, né? E não sabe, por exemplo, eu não sei qual que se o primeiro jogo vai ser lá na Colômbia ou se vai ser no Brasil, tá? Depois, na hora que eu for editar o vídeo, eu passo a colocar essa informação aqui. Mas é um Vasco que ele tá se sentindo de alguma forma limitado. Ele sabe que tem, como eu comentei, tem estrutura, tem potenciais jogadores, mas ele tá olhando mais pro lado negativo, tá? Então a energia aqui, como eu tenho esse arcano da Lua e eu tenho aqui 2 cartas negativas, ela tá um pouco mais negativa, tá, gente? Eu diria aqui seriam uns 40% por causa dessas cartas positivas. Se você dividir 100 por 5, 20% para cada carta. Eu tenho 2 cartas positivas e 3 negativas. Então aqui, as energias para o Vasco se classificar, eu diria que estão por volta de 40%. Podem mudar? Com certeza pode. Mas é preciso olhar para a dificuldade também. Porque as dificuldades elas não vão ser superadas você fingindo que elas não existem. Vocês conseguem entender? E eu vejo que o Vasco tem potencial. Porque olha para você ver aqui, ó, pessoas de destaque, né? O Vasco, ao que indica que dessa carta, paga os seus jogadores direito, os seus jogadores trabalham bem, né? Então, é um time que ele tem sim capacidade para passar de fase. Tem capacidade sim, mas tem essa energia assim de, sabe, tá uma energia capenga, é como eu falo, né? Eu uso esse termo capenga. Tá uma energia capenga, uma energia que ela tá flertando com o pessimismo. Uma energia que não sabe exatamente como fazer. Eu diria que ele sabe o que fazer, mas não como fazer. Sabe? É muito curioso. E o como fazer ele é muito importante também. Mas assim, ele não sente que tem aptidão, sabe? Tem uma coisa assim de não acreditar no seu próprio potencial. E ele sabe mesmo, né? Como eu comentei. Mas a equipe em si, a maior parte da equipe, tá, gente? Eu vejo ela se limitando, se auto-sabotando. Tem aqui uma auto-sabotagem. Tem aqui um medo, por exemplo, de passar vergonha para o Independente Medellín, né? Independiente, desculpe. Né? Gente, essa energia aqui, então, tá? Eu
deixo muito claro para vocês que a minha torcida geralmente é brasileira, tá? Mas eu tenho que realmente prezar o que as cartas me falam. Boa sorte para o Vasco aí, tem mais de um mês para que ele possa relaxar, treinar, né? Me contem se vocês acham que diante aí do Vasco atualmente nesse mês de junho e julho de 2026 está condizente essa leitura. É o que as cartas aqui saíram, então é o que eu precisei falar para vocês, né? Mas lembrando então, né, lá na Copa do Brasil, o Vasco veio com as energias iniciais ruins para a semifinal. Quando jogou, era previsão de vitória e ele conseguiu se classificar da semifinal para a final. Quem sabe isso não aconteça aqui também, né? A gente vai saber depois, tá ok? Comenta aqui então o que você achou dessa previsão. Mais uma vez eu agradeço demais, né? A família vascaína como vocês, né, me falaram que é a torcida de vocês, é muito bem-vinda aqui no canal, né? Vocês viram que eu já acertei tanto o jogo do Vasco, gente, nossa, já tô careca de tanto jogo que eu acertei. E espero continuar acertando muito mais, né? Com certeza. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima.